Agora é hora da gente conversar sobre organização financeira. Eu estou recebendo o Reinaldo Domingos, educador, terapeuta financeiro, tem vários livros. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Que saudades, prazer te receber aqui. Prazer viu? novamente estar aqui com você, mais uma vez no nosso programa. Prazer é cada vez melhor. Eu vi que você aprendeu a fazer... Você viu que eu tô chiquérrima fazendo laço? Como é bom, né? Agora tem que aprender a organizar o dinheiro. Eu queria que, antes da gente entrar no nosso assunto, você falasse sobre todos esses livros que você trouxe. Explica para nós. Terapia financeira, conhece um pouquinho dele, é onde traz a metodologia de financeira de SOP, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Qualquer pessoa, você que está em casa, pode aprender e deve aprender educação financeira. Esse é um ponto importante. O outro livro, Livre-se das Dívidas. Né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, né? O tema de hoje. Nós temos o de jovem, educação financeira para jovem, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, não tem segredo, que é um livro para as pessoas. E O Menino do Dinheiro, que é uma série que leva hoje qualquer criança a se educar financeiramente de forma comportamental, de forma lúdica, como uma ficção. Então, O Menino do Dinheiro é uma obra hoje que já estão nas escolas de educação básica. Então nós estamos falando de crianças de 3 aninhos até 17. Então nós estamos falando hoje, fantástico. Eu acho que é o grande segredo. Capacitamos lá o professor é o alvo número 1 das escolas. Capacitamos o professor, colocamos a máscara nele de oxigênio da educação financeira. Organizar a questão das dívidas e tudo mais. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: a gente vive um momento hoje em que não adianta a gente negar, a crise na Europa está refletindo no nosso país, a gente sabe disso. Talvez até mais, alguns especialistas que estiveram aqui no nosso programa explicam que talvez até mais do que a crise dos Estados Unidos em 2007, talvez hoje a nossa economia esteja sendo mais afetada. Uma especialista em RH que esteve aqui disse que o mercado está ruim para contratações. Eu queria que você falasse para nós, ainda em meio a esse cenário, dá para eu conseguir me livrar das minhas dívidas? Sempre dará para livrar das suas dívidas, nossas dívidas, porque dívida é uma escolha, é a ausência de educação financeira, principalmente. Nós estamos falando que você teve educação financeira na escola? Não. Então nós não sabemos exatamente como controlar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então acho que o grande segredo para que nós possamos sair das dívidas é nos educando financeiramente. Não adianta eu chegar, eu estou endividado, estou inadimplente, ou seja, não tenho mais capacidade de pagamento. Vou buscar o credor, vou fazer um acordo com ele. Dificilmente eu vou conseguir pagar, porque eu não me estruturei primeiro financeiramente. Então, a grande chance das pessoas efetivamente se livrar das dívidas é primeiro se educando financeiramente. É mais ou menos assim: eu quero fazer o meu regime, eu preciso me educar, a minha alimentação não pode continuar do jeito que estava. A mesma forma se dá na educação financeira. O endividamento é fato, o endividamento é crônico. Nós estamos falando de um problema de 80 milhões de brasileiros, 80 milhões de brasileiros. Eu não sei se você está nessa situação, mas é possível sim sair. Sair das dívidas é uma escolha, mas precisa passar por uma faxina financeira. Vamos começar por entrar nas dívidas, Reinaldo. Por que eu estou falando isso? Eu, particularmente, os meus pais sempre compraram tudo à vista. Então é raríssimo eu parcelar alguma coisa. Nem cartão de crédito eu tenho, porque eu não gosto de parcelar nada. Eu prefiro pagar tudo à vista, porque foi uma coisa que eu vi os meus pais fazendo a vida inteira. Então, às vezes, eu demoro mais para conquistar alguma coisa, porque eu prefiro juntar esse dinheiro. Então, eu não costumo ficar endividada, não fico endividada. Você está falando de hábitos. Exatamente. Eu queria que você falasse para nós, para não entrar em dívida. Educação financeira, então, para não entrar numa dívida, primeiro que os seus pais já tiveram essa cultura, ou seja, eu tenho dinheiro, compro, não tenho, aguardo um pouco, poupo para depois consumir, ou seja, realizar os seus sonhos, seus desejos. O grande segredo da educação financeira não é a matemática, porque as pessoas sabem matemática, as contas, cálculos, planilhas. O segredo da educação financeira está no comportamento, nos hábitos. E nós temos uma ansiedade natural. O marketing fala assim: Jaqueline, compre. A Jaque vai lá e compra. Mas precisa ter dinheiro? Não. Aí você compra aquilo que não sonhava, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você conhece e quem você não conhece, muitas vezes. Então, tudo passa pelo processo educacional do comportamento. Então, para você não consumir algo que você não desejava, é preciso que você saiba que tem que ter um ingrediente chamado sonhos. Um ingrediente perfeito, né? Sonho do casamento. Legal. Quanto custa?
quanto vamos guardar e como vamos guardar e para que vamos guardar. Isso tem um tempo certo, então você precisa planejar o seu casamento, precisa planejar a compra do carro, planejar a compra da casa, é lógico. Hoje eu pago 1.000 de aluguel, tenho 1.000 da prestação da casa própria, pode ser que seja o melhor caminho me endividar, mas uma dívida sustentável. O problema é, estar endividado sustentavelmente significa eu posso cumprir com aquela prestação. Uma pergunta, aproveitando o que você falou agora, nesse momento, Reinaldo, me surgiu. A gente tem, eu vou colocar os dois bens que o brasileiro mais preza ter, que é a casa própria e o seu carro, ok. Mas a maioria das pessoas tem dívidas por conta desses financiamentos, porque muitas vezes é difícil você conseguir. Ou o que às vezes coloca a pessoa em dívida é a bolsa, o sapato, é o eletrodoméstico, é a televisão nova. O que você constata no dia a dia? Nós temos duas dívidas. A dívida de valor, que é essa que você falou. Carro, casa. Então, no livro Livre-se das Dívidas, a gente fala exatamente isso. Olha, dívida de valor tem que ser protegida. É a dívida que você perde o patrimônio, você perde. E ela é amarrada geralmente ao bem. Se você não pagar, perdi a casa, perdi o carro. Mas a grande problemática brasileira e do mundo é a dívida sem valor. Aquela dívida que não agrega. Eu tenho 10 pares de sapatos, eu quero o 11º. Ah, mas eu entendo as mulheres nesse caso. Só que aí vão comprometer a casa, né? Olha, já estou lançando em agosto um livro só para mulher. Ah, tá. Para tirar qualquer tipo de problema com relação a esse caso, que ela não merece. Não, ela merece sim. Eu acho que a mulher merece. 50 mil pares de sapato. Não, mas eu acho que sim. É possível desde que você não destrua os seus sonhos. Ainda não tenho a casa, mas tenho 500 mil pares de sapato. Então, eu tenho o carro, mas não tenho a minha casa. Como é que pode? Você tem um carro, você tem 2 carros, está na garagem, aluga tudo isso e não tem a sua casa? Não dá. É preciso fazer a escolha certa. Então, fundamental que a gente saiba que a dívida sem valor, ela vai minando, né? E não é a dívida só desses valores do sapato, não. É o cafezinho, sabe? Aquele dinheiro que você despreza, aquela moeda que você desprezou. Lembra, o dinheiro não aceita desaforo. Ou você respeita ou você nunca terá. E é importante quando você guarda, você ter um porquê guardar. Acho que é o grande problema das pessoas. Tem pessoas que vão falar assim, eu guardo quanto? Não importa, eu guardo. Mas para que você guarda? Guardar só não resolve. Porque é muito provável que vai chegar alguma amiga, algum parente, alguma necessitada, de repente falar assim, Jaque, você podia me emprestar? Eu sei que você tem um coração maior que você vai emprestar. Agora, se você tiver o dinheiro, estou guardando para o meu carro, estou guardando para a minha casa ou para o meu casamento... Aí você não vai mexer. Você vai falar, esse dinheiro tem dono. O grande problema das pessoas hoje é dinheiro sem destino. Dinheiro sem destino é dinheiro de ninguém. Como que eu escolho quais dívidas eu vou me colocar? Eu vou te explicar por que eu estou falando isso. É a faixa etária que eu tenho muitas amigas se casando, muitos amigos se casando, daí chega um momento, a gente compra ou a gente vai morar de aluguel. E daí aquilo que você falou, de repente para você morar de aluguel é R$1.000 e a prestação de um financiamento também é R$1.000. Só que aí muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para dar aquela entrada. Só que por outro lado, se ela der R$1.000 no aluguel, ela não vai conseguir guardar mais 1.000 para poder... Passos para trás, né? Passos para trás, respira. Fica na casa dos seus pais, não calma. Você pode morar num certo momento na casa dos seus pais, nenhum problema. Aliás, você tem que plantar para você colher. E às vezes é preciso você se submeter a um lugar disso. Eu quero um apartamento bacana e tal. Onde eu moro tem 4 dormitórios, eu vou casar, eu quero um com 4 dormitórios. Poxa, mas eu vou ter filho daqui 3, 4, 5 anos, eu poderia comprar um apartamento menor agora. Aquele apartamento que cabe, aquela prestação que cabe no seu bolso. O problema é, nós queremos e temos sonhos, às vezes, que são fora da nossa realidade. Ou seja, está acima do padrão de vida que eu preciso agora, que eu necessito, que eu tenho agora. Então, eu posso ter uma casa melhor, um carro melhor, sim. Você fala com um jovem, qual carro que você quer? Eu quero um carro de 50 mil. Ele não teve nem o de 10. Quer dizer, ele quer já um passo muito grande, passos muito grandes dentro da parte das finanças, do dinheiro, você vai cair. E aí entra o lado realmente importante. É preciso saber se a prestação que eu vou pagar cabe no meu bolso e a casa tem essa particularidade. Você vai nos finais de semana naqueles lugares maravilhosos para ver os apartamentos decorados. Aí você vê aquela casa que tem espelho, que tem as melhores cozinhas, que tem a melhor cama, o quarto maravilhoso. Só que é o seguinte, custa 30% do valor do imóvel para você colocar aquela casa no ar.
Ou seja, aquele piso não vem, aquele papel parede não vem. O espelho não vem, a porta não vem. Ou seja, aquilo que você viu não é aquilo que você está comprando. Você está comprando só espaço. Enorme que estava lindo na sala com o espelho, então. Não é? Não vem nada disso. Aquela né? coisa linda, né? Cuidado, né? Você vai... Fique esperta. Por quê? Você... Então, é uma questão de consciência. Você precisa sentar com o seu... Conversar direitinho. É importante você retomar as rédeas, né? Para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Mas compensa mais financiar, por exemplo? Se você tiver uma opção onde você vai morar, o aluguel é muito parecido com o número do valor da prestação, não tenha dúvida que é importante você pensar e ter uma casa própria. Agora, saiba que quando você financia 30 anos, você tem quase mais do que uma geração. É muito compromisso para muito tempo e você precisa saber exatamente que essa prestação não ultrapassa o ganho familiar. É muito difícil, né? Se eu ganho R$2.000, eu não poderia ter uma prestação mais do que R$400. E é difícil você encontrar um apartamento. E mais, eu tenho mais o condomínio. Sem dúvida. Aí você falou também que tem todos aqueles móveis, instalações. Aí a minha primeira casa, eu vou gastar mesmo, me gasta mesmo. E isso entra onde? No desequilíbrio financeiro. Aí você começa, o sonho do casamento começa a se tornar um pesadelo. Já começa meio falido, né, o casamento. E aí começa a ficar difícil para você efetivamente controlar o dinheiro que entra e que sai. Então, nada melhor que colocar os pés no chão. Tem toda uma história, toda uma vida para se construir. Não podemos jogar... Para quem está me assistindo que já está totalmente endividado, qual que é o primeiro passo? Para quem está endividado, cartão, cheque, tá, para tudo. Senta, reúne a família, apresentar o problema. Tem pessoas que escondem, tem pessoas que morrem do coração porque não apresentou o problema. Apresenta o problema, né? Às vezes até vai ser um susto para a família. Às vezes a família não está sabendo, o homem está sozinho. Porque não adianta nada, né? Às vezes o homem ou a mulher que trabalha, eles fazem um sacrifício todo e não apresentam para a família de medo. Não, acredite, os seus familiares estão com você. Eles estão fechados com você. Então, falar que você está endividado, coisa desse tipo, não é um problema. Agora, coloque e vamos fazer uma faxina financeira. Sabe aquelas faxinas que faz em casa? Sim. Muda móvel de lugar? Está na hora de mudar os números, da onde está indo. Cada lugarzinho que você tem os números, é hora de você parar e refletir. Por 30 dias, registrar tudo que você gasta. Até o cafezinho que eu tomei? Até gorjeta, tudo. Ou seja, eu dei lá, a pessoa carregou meu carrinho de supermercado, dei lá R$1, tá bom, R$1, gorjeta. Anotei. Só por 30 dias também, não pode ser escravo da anotação. Senão você fica aquela pessoa, né, avarenta, eu quero fazer... Não, é só 30 dias. Só que todo mundo junto. Certo. E aí nós vamos falar quais são os sonhos da família. Um dos pontos importantes, os sonhos de sair das dívidas é um deles. Mas não pode ser só ele, senão você trabalha toda uma vida para sair da dívida. Você tem que ter o sonho da casa própria, o sonho da aposentadoria sustentável. Como é que você já parou para pensar quando você vai se aposentar? E quanto aposentado ganha só para pagar o convênio que eu conheço? Só para pagar o convênio médico que vem da aposentadoria, vai tudo para o convênio. Apenas 1% dos 24 milhões de brasileiros pensionistas e aposentados pelo INSS são independentes financeiramente. Isso aí também é planejamento. Lógico, é ausência de planejamento. Esses planejaram. Eles não ficaram só contribuindo pelo INSS, e também fizeram uma previdência complementar. Mas isso aí é só 1%, é muito pouco. É pouco, de 24 milhões são 240 mil. O restante depende de parentes, ou seja, estão pedindo favores, ou tem que continuar trabalhando até o resto da vida. Ou seja, e aí fica difícil, porque o emprego, chega um momento de 60, 70 anos, as pessoas já não querem mais emprego, não querem mais trabalho. E você, o que você está fazendo? Então a sua história pode ser corrigida agora. Por isso que eu falo que a educação financeira se aprende a todo momento. Não existe tempo. Mas eu já estou com 40, 50, 60. Não importa. Tem pessoas hoje que leram o livro Terapia Financeira com 75. Ganham sua aposentadoria, reestruturaram o dinheiro para onde estava indo, porque em média, isso é uma informação importante, 20% do que você gasta dentro da sua casa, no trabalho, ou seja, no seu cotidiano, 20% você tem de desperdício. Então imagine, todo o dinheiro que você ganhou, todo o dinheiro que você ganhou durante... você trabalha há pouco tempo, você é jovem, né? Ela é jovem há menos tempo que eu. 7 anos guardando 10, 20% para a sua independência financeira. Quanto custa isso? Pois é. Não tem preço que pague a sua independência. Você ter autonomia financeira significa eu saber exatamente o que eu faço com cada centavo do meu dinheiro
durante toda a minha história. Isso é prazeroso porque eu me tornei independente aos 37 anos de idade. Tenho 51. Então, há 14 anos eu desenvolvo o projeto de educação financeira pela metodologia de SOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. A família, qualquer pessoa, e agora também as crianças, se educarem financeiramente. Por exemplo, o casal que está me assistindo, que os filhos estão nascendo agora, eu vou pensar no casal que já tenha conseguido a casa, esteja pagando lá seu carro, está tudo bem financeiramente. Eu posso me... Tá paga? Dá para fazer isso? O sonho é garantir o próprio estudo do meu filho. Eu posso até garantir um curso de especialização fora do país, se eu quiser. Agora, eu preciso saber quanto custa. Todos os sonhos, todos os desejos da família, da criança. A criança quer um brinquedo. Ela quer uma bola? Legal, quanto custa? Ela quer viajar. Ok, quanto custa? Ela terá o estudo garantido. Quanto custa esse estudo? Custa lá R$10 mil para fazer uma especialização fora do país. Como eu vou guardar isso? Eu posso fazer uma previdência privada, eu posso colocar em poupança, eu posso colocar em tesouro direto. Tem vários tipos de aplicações, né, que você pode adequar para esse dinheiro lá na frente já estar destinado para esse sonho. Maravilhoso. O sonho do carro. Você pode definir meu filho ou para minha filha. Legal. Quanto custa? Quanto eu vou guardar em quanto tempo? Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu conseguirei realizar o sonho de toda a família. Eu tenho que encerrar, mas a última pergunta que eu te faço é: hoje pode realizar o sonho da independência financeira, Reinaldo? Perfeito. Pode, deve. O que a gente está falando é o seguinte: sonho da independência financeira é você trabalhar um dia só por prazer, não para necessidade. Eu estava conversando com a Jaque, ela falou que vai ser uma pessoa, se tornará uma pessoa independente financeiramente. Ou seja, um dia ela vai chegar aqui, só sentar, só para apresentar, porque eu amo apresentar. Não vai precisar mais do dinheiro que ela hoje é remunerada. Então ela pode doar esse dinheiro, ela pode fazer o que ela quiser. Isso é o máximo, é quando a pessoa tem autonomia plena. Todo mundo, mesmo a pessoa endividada, pode começar já a sair da dívida como um sonho e ter o sonho da independência financeira. Nada difícil, né? A gente chega lá, né? Reinaldo, posso te convidar para voltar? Porque eu já estourei já o programa. Você volta? Volta mais vezes para a gente falar mais desses livros maravilhosos. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3177 7800. O site é o www.dsop, que são as regrinhas que você falou para nós.com.br, e tem o e-mail que é reinaldo.domingos@dsop.com.br. Quem quiser adquirir os livros, qualquer livraria, pelo site, ou qualquer livraria presencial ou pela internet. Sucesso pra você, Reinaldo. Obrigado, volta mais vezes, tá? Pra gente receber sempre. Será um prazer, sempre. Gente, olha, o nosso programa já tem que encerrar. Eu vou ficar devendo a mensagem que eu dou todos os dias pra vocês, mas eu vou pedir pra você meditar em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Amanhã a gente conversa sobre isso, tá? Um beijo grande pra você. Foi um prazer ter você com a gente essa tarde. Tchau.